Meu nome é Felipe, eu sou advogado especialista em direito público e fui convidado pelo Call Advogados a falar sobre o importante julgamento que ocorreu ontem, no dia 8 de agosto de 2018, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ontem foi debatido assunto importante envolvendo o tema do ressarcimento erário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Apesar de ser sempre um assunto recorrente no âmbito dos tribunais, não é de longe um assunto pacífico, inclusive nos tribunais estaduais, envolvendo inclusive o Tribunal de Mato Grosso do Sul. O assunto de ontem discutido envolvia dois aspectos importantes: a imprescritibilidade do ressarcimento erário e a utilização da ação civil pública por ato de improbidade administrativa enquanto meio para se alcançar o ressarcimento erário. A minha proposta aqui é iniciar um diálogo constante em vídeos pequenos tratando sobre a matéria do ressarcimento erário. É certo dizer que o assunto, apesar de não ser pacífico, tem uma doutrina e jurisprudência majoritárias, inclusive envolvendo a própria imprescritibilidade. Isso ficou claro no julgamento de ontem, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por 6-5, em que se definiu pela imprescritibilidade do dano erário. Todo o debate envolve a utilização da ação civil pública por ato de improbidade administrativa enquanto instrumento político do Ministério Público Estadual e Federal, isso com acumulação nos pedidos do ressarcimento erário. Apenas para explicar de uma forma rápida, o Ministério Público tem entrado sucessivamente com ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, cumulando o pedido com ressarcimento erário. O que acontece então? A ação civil pública, muito embora prescrita, segue seu curso tendo em vista a imprescritibilidade do dano erário. Isso tem gerado debates doutrinários fortes e recorrentes que têm reverberado inclusive na jurisprudência estadual. O assunto ele não envolve somente o ressarcimento erário, mas a própria busca do ressarcimento, a própria perseguição do ressarcimento pelo Ministério Público Estadual. A explicação é simples. Há debate no Tribunal de Contas da União envolvendo, por exemplo, a comissão de licitação. O que significa dizer? Significa que, muitas vezes, a comissão de licitação não é responsável por alguns documentos ou algumas deliberações no âmbito do procedimento licitatório. Isso é extremamente importante para debate jurisprudencial e doutrinário. Da lavra do ministro Augusto Nardes, em 2016, Acórdão 8017, foi inclusive definido que o superfaturamento em licitação precisa ser elencado e definido na atribuição da responsabilidade específica de determinado agente público. O que isso significa? Foi afastada a tese, nesse julgado, de que a comissão de licitação seria responsável por toda e qualquer documentação inserida no procedimento licitatório. Essa discussão é importantíssima. Por exemplo, a elaboração de um edital, quando não responsável pela comissão de licitação, quando então percebido eventual vício, não pode ser atribuída à comissão de licitação. Essa tese vem crescendo no âmbito do Tribunal de Contas da União, nos Tribunais de Contas do Estado, e envolve inclusive a elaboração do projeto básico. O projeto básico licitatório, uma vez feito, realizado, elaborado de forma errada, não pode ser atribuído à comissão de licitação quando a atribuição da comissão não abrange a própria elaboração do projeto. Toda essa discussão envolve o ressarcimento erário porque o Ministério Público Estadual e Federal entendem que é pressuposição de ressarcimento eventual superfaturamento e com isso fazem a atribuição em ação própria a todo e qualquer agente público que assine ou que participe de determinado processo licitatório. No ano de 2006, por meio da relatoria de Rêmulo Letelier, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi proferida decisão importantíssima em acórdão que foi inclusive elencado na doutrina como um acórdão exemplo na especificação do ressarcimento erário em face de determinado agente público. Isso porque, no julgado em questão, que é uma apelação civil, foi definido que a comissão de licitação era responsável pelo ressarcimento em eventual vício no procedimento licitatório e não o ordenador de despesas, que no caso era o prefeito. Esse importante julgado afastou a responsabilidade do prefeito municipal apenas por ato adjudicatório ou homologatório de procedimento licitatório.
A minha ideia nesses vídeos é trazer uma continuidade, um debate, uma conversa constante sobre o assunto. Isso porque a doutrina e a jurisprudência têm evoluído em entendimentos modernos que não mais admitem a responsabilização objetiva do agente público. Essa nossa conversa é uma conversa inicial, é uma introdução. Eu me predisponho a colocar os julgados em links específicos nos vídeos, inclusive para consulta e debate. A minha ideia é trazer jurisprudência específica e consolidada apenas para que possamos fazer um estudo pormenorizado e muito bem elencado na doutrina, inclusive com a citação específica dos doutrinadores. É importante mencionar novamente, o julgado de ontem, de 8 de agosto de 2018, balizou inclusive o entendimento de alguns ministros que afastou o ressarcimento ao erário imprescritível em ato culposo. Isso será tratado no nosso próximo encontro. Espero que tenham gostado e um grande abraço.